noite para vocês. Nós estamos aqui nesta nossa paróquia Santa Rita de Cássia, nesse horário, né, às 20 horas, quase chegando às 20 horas, para o quinto ciclo de palestras, de conferências, enfim, para a gente falar um pouco sobre Santo Agostinho, sobre a espiritualidade agostiniana, a doutrina, os ensinamentos de Santo Agostinho. E aí é uma alegria para mim poder participar um pouco então com vocês, todo o pessoal de Belém, né, que me convidou. Eu sou Frei Ademildo, Frei Ademildo Gomes, sou daqui do Espírito Santo mesmo, sou castelense, de Castelo, e estou trabalhando atualmente aqui nesta paróquia Santa Rita de Cássia, Vitória, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Paróquia bonita, que convido vocês um dia para virem aqui conhecerem, passear. Eu estou aqui com o Frei João Antônio, que aí o pessoal de Belém conhece. O Frei João trabalhou com vocês aí, não somente em Belém, mas trabalhou em Marajó. O Frei João conhece bastante essa região aí, Frei João Antônio. E com o Frei Agostinho, que é o pároco nosso aqui da Santa Rita. Eu tenho a minha formação mais dedicada realmente à moral. A moral. Eu estudei em Roma, fazendo mestrado em Teologia Moral pela Academia Fonciana de Roma e pertence à Pontifícia Universidade Lateranense. Fiz então meu mestrado em Teologia Moral, com especialização em bioética e também puxando um pouco o ramo da moral da sexualidade. Um tema que eu gosto muito de trabalhar sobre a questão da moral, envolve uma série de problemas, envolve uma série de questionamentos. A moral da igreja é sempre um pouco polêmico, né? E também na sociedade falar de moral é sempre questões muito difíceis, mas isto me atrai, né? Trabalhar sobre essas problemáticas, questões de sexualidade, questões também de bioética, as questões também da vida social, né? São diversos problemas que nos envolvem e que a gente então procura trabalhar e refletir sobre esses problemas à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina da Igreja. E Santo Agostinho tem, a moral de Santo Agostinho tem uma riqueza imensa que nós podemos então aproveitar. Bem, falando isso, então, a minha apresentação, vou falar para vocês sobre a moral em Santo Agostinho. Eu acompanhei um pouquinho ontem o Frei Danilo, que já falou um pouco sobre a espiritualidade e interioridade de Santo Agostinho. Hoje vamos dar prosseguimento então nessas temáticas, nessas palestras, nesse ciclo de palestras sobre Santo Agostinho. E hoje eu vou falar sobre a moral em Santo Agostinho. Além, então, da formação de teologia moral, atualmente estou fazendo doutorado em História aqui pela Universidade do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo. Também é algo importante a gente se dedicar à história, sobretudo porque a história da Igreja, por exemplo, é também muito importante, muito rica na história da Igreja. E por isso, quanto mais a gente conhecer também o lado da história, de certa forma, é difícil a gente falar de história sem citar também Santo Agostinho. Na universidade falamos muito de Santo Agostinho, pela importância que ele tem para a história no geral, né? A história civil, e também na importância que ele tem para a história na Igreja, a história da Igreja. Vou fazer uma apresentação geral, e assim, dessa temática moral em Santo Agostinho, e vou depois então abrir também para algumas perguntas, caso vocês queiram fazer algumas perguntas referente à temática que a gente vai refletir aqui, a moral de Santo Agostinho. Meu abraço então a vocês, pessoal de Belém, paróquia de São José de Queluz. Meu abraço ao Frei Luiz Carlos. Frei Luiz Carlos, inclusive, eu conheci há muitos anos atrás, nós estudamos juntos, estudamos na etapa de filosofia, nos conhecemos lá, muitos anos atrás. Não vou entregar aqui os anos para a gente não
não se sentia assim tão velho, melhor não falarmos os anos, mas nos conhecemos juntos. Depois, então, ele fez noviciado antes de mim, e aí foi seguindo a província, que nós éramos separados de província. Ele era da província Santo Tomás de Vila Nova e eu era da província Santa Rita de Cássia. Agora, então, nós nos unimos de novo, com a mesma província, ambos fazendo parte agora desta nova província de Santo Tomás de Vila Nova. O que nós podemos falar, então, de Santo Agostinho, nesse ponto de vista da moralidade? Antes de tudo, gostaria, então, de fazer uma oração que já demonstra um pouco essa preocupação de Santo Agostinho em relação às questões morais. Uma oração que se encontra no livro das Confissões, e que até faço aí uma propaganda, né? Certamente muitas pessoas já conhecem o livro das Confissões, mas é um livro que vale a pena ler. Quem não leu, vale a pena ler. Quem leu, inclusive, vale a pena até reler, que é um livro que a gente, cada vez que a gente lê, a gente aprende mais alguma coisa, conhece um pouco mais também de Santo Agostinho, e através dele a gente mergulha também um pouco mais no mistério de Deus, que é o objetivo das Confissões de Santo Agostinho. Ao mesmo tempo, ele confessar suas fraquezas, seus limites, seus pecados, mas também confessar o amor de Deus na sua vida. E convida a todos nós, então, a fazer esta mesma experiência cotidiana de conversão. Esse texto, então, a oração que eu vou fazer para a abertura da nossa conversa, da nossa palestra, é um texto tirado das Confissões de Santo Agostinho, no primeiro capítulo, primeiro livro da Confissão de Santo Agostinho, que diz assim: ouve, Senhor, a minha prece, para que a minha alma não desfaleça sob o peso de sua lei, nem esmoreça em confessar os atos de misericórdia que me arrancaram de péssimos caminhos, para que sejas para mim mais atraente do que todas as seduções que eu seguia. E assim eu te ame imensamente e te segure à mão com todas as minhas forças e as forças da minha alma, e me faças livre de toda a tentação até o fim. Palavras, então, de nosso pai Santo Agostinho, Confissões, no primeiro livro das Confissões. Colocando, então, aí as suas fraquezas, seus pecados, confessando, mas também confessando os atos de misericórdia, os atos da misericórdia de Deus na sua vida. Primeiramente, então, ressalto aqui as palavras do Papa Emérito Bento XVI, numa audiência que ele fez ainda em 2008, que falava o seguinte, falava sobre a atualidade de Santo Agostinho. E a gente costuma algumas vezes até mesmo falar, né, que Santo Agostinho é um homem antigo e ao mesmo tempo moderno. Quer dizer, tinha palavras para ensinar o povo de sua época, inclusive com muita sabedoria, e discutindo com muita profundidade com os intelectuais da época, as heresias que enfrentavam na época, mas também ele tem palavras muito atualizadas para os nossos tempos, ensinamentos profundos para o nosso tempo, não somente em relação às questões diretamente ligadas à igreja, mas também em relação a questões sociais, culturais, no âmbito de educação, no âmbito da vida política, da vida cultural, enfim, tem ensinamentos filosófico, né, histórico, tem ensinamentos que podem nos ajudar a aprofundar os mais diversos temas. É difícil até a gente encontrar um tema que não tenha sido falado por Santo Agostinho, de tão vasta é a sua intelectualidade e a sua preocupação em relação à realidade da sociedade e do povo. Bento XVI, então, Papa Emérito Bento XVI, dizia o seguinte: quando leio os escritos de Santo Agostinho,
não tenho a impressão de que é um homem que morreu há mais ou menos 1.600 anos, mas eu sinto como um homem de hoje, um amigo, um contemporâneo, que fala comigo, que nos fala com a sua fé vigorosa e atual. As palavras então do Papa Emérito Bento XVI. Ele não então sente Santo Agostinho como um homem distante, lá da antiguidade, mas sim como um homem de hoje, que fala com a sua fé vigorosa e também profundamente atual. É desta forma que a gente vai refletir sobre a moral de Santo Agostinho, vendo-o como um homem atual, que nos fala no presente da nossa história. Falando então sobre as temáticas da moral, eu vou perpassando aqui alguns temas que se encontram nas obras de Santo Agostinho referentes a questões morais. Não há um livro agostiniano dedicado exclusivamente aos temas da moral. Um livro, digamos assim, Moral em Santo Agostinho. Temos até autores que se dedicaram a fazer isso, a moral em Santo Agostinho, mas reunindo textos diversos de Santo Agostinho. E aí condensando esses textos numa obra, chamando-a de Moral em Santo Agostinho. Mas o próprio Santo Agostinho não dedicou uma obra exclusiva para falar de temas de morais. A moralidade vai aparecendo nos diversos textos que ele vai escrevendo, principalmente nos sermões, nas epístolas, nas cartas, né? Diversos sermões que ele vai colocando. Aí vão a Santo Agostinho, corresponde à questão da lei eterna e da consciência moral. A lei eterna, aquela lei divina, a lei que vem de Deus, e ao mesmo tempo a nossa consciência moral. Ele então mostra para nós essas duas realidades. Nós temos duas realidades que estão presentes em nós. Ao mesmo tempo, uma lei eterna, uma lei que vem de Deus, e também temos em nós uma lei, o julgamento, um juízo, que é então a consciência moral. Diz Santo Agostinho então que essas duas são duas categorias importantes para nós entendermos a nossa vida e também para nós assumirmos os nossos comportamentos de forma que realmente sejam dignos de nossa vida e de nossa criação. A lei eterna é entendida por Santo Agostinho como o bem, ao qual o homem e todas as coisas devem conformar-se. Assim são as palavras de Santo Agostinho. É aquele bem ao qual nós devemos nos conformar. Não podemos, então, separar-nos desse bem, que é a lei eterna. E a consciência é vista como o lugar da presença do bem, a presença desse bem na vida do ser humano, na vida do homem. Então, a lei eterna, ela, de certa forma, no pensamento de Santo Agostinho, ela se encontra na consciência do homem. A lei eterna é o bem por excelência, o bem supremo, que nós devemos sempre agir à luz desse bem. Mas como então podemos conhecer esse bem? E aí, a orientação de Santo Agostinho, voltarmos para a nossa consciência. De certa forma, então, a consciência moral agostiniana, ela está vinculada com a sua teoria da interioridade. Isto é, para nós conhecermos o que Deus quer que nós façamos, o que agrada ao Senhor, a sua lei e a sua vontade, precisamos, então, voltar para nós mesmos. Que o Frei Danilo ontem falava sobre a questão da interioridade, a questão de voltar para si mesmo, voltarmos para nós mesmos. Isso também se refere à questão da consciência. Precisamos escutar a voz da consciência, para podermos escutar, através dela, a voz de Deus, a lei de Deus, e assim podermos agir de forma moralmente digna e agradável ao Senhor.
A vivência, então, moral adequada consiste no processo de interiorização e escuta da consciência. Para o Santo Agostinho isso é muito claro. Deus nos fala através da consciência. Isso para a igreja depois vai ser aprofundado pela igreja, essa moral aí, que colocando a consciência como um ponto fundamental para nós avaliarmos o agir moral do ser humano. Aparece depois na Gaudium Spes, colocando a consciência como um certo santuário do homem, que é onde Deus fala, Deus transmite o seu ensinamento, a sua mensagem para o homem na consciência. É claro que essa consciência precisa sempre ser formada, precisa ser sempre educada, uma consciência educada, para que a gente sempre tenha possibilidade de fazer o discernimento entre o bem, aquilo que é digno de Deus, e o mal, aquilo que nos afasta de Deus. Só a consciência é a voz que nós escutamos de Deus, inclusive também a voz que nos orienta a evitar o mal. Mas a consciência precisa sempre ser educada, principalmente naquilo que se refere a Deus. Podemos até dizer, do ponto de vista cristão, a consciência precisa ser educada a partir do Evangelho, para que assim possamos agir bem. Mas é interessante então essa temática agostiniana, a relação entre lei eterna e a voz da consciência. Outro ponto que trago para vocês sobre a moral agostiniana é sobre a questão do centro. Onde está a moral? Onde está o centro da moral? E Santo Agostinho identifica claramente que o centro da moral não é uma doutrina, não é apenas palavras. O centro da moral é uma pessoa. O centro da moral é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Esse é o centro da vida moral. Daí até o catecismo da nossa Igreja Católica, na terceira parte do catecismo, que é dedicada à parte de moral. O catecismo fala que a moral é a vida em Cristo. De certa forma, isso está, o Santo Agostinho já havia pensado isso. Quer dizer, a moral cristã é a moral que se inspira no modo de ser, na própria vida de Jesus. Jesus é o centro da vida moral, é o modelo, ele é a inspiração para que possamos agir moralmente. O centro da vida e da moral é Cristo, morto e ressuscitado, diz Santo Agostinho. Por isso, então, o cristão deve seguir a Cristo, o único caminho, modelo da vida cristã. Daí que, repito, o catecismo, então, quando fala sobre a moral, diz então que a moral é a vida em Cristo. Ou a vida, podemos até dizer, a vida à luz de Cristo. Quer dizer, seguindo o grande modelo para nós, que é o Cristo Jesus. Outro ponto nesta orientação de Santo Agostinho, ainda nessa temática da centralidade de Cristo para a moral, Santo Agostinho então disse, para o homem não pode praticar a virtude, qualquer virtude, se não estiver unido a Cristo Jesus. E a principal virtude que deve fazer parte da moral, segundo o pensamento agostiniano, é a virtude da caridade. A caridade é praticamente aquilo que movia o coração de Santo Agostinho. É aquilo que o motivava também a ser cristão, aquilo que o motivava a ser religioso, que o motivou a formar comunidades. A caridade é o que, para o Santo Agostinho, é a virtude por excelência da vida cristã, da moral cristã. E por isso, então, nós podemos muito bem lembrar, né, que ele coloca na regra, ele coloca para nós, a regra voltada para a formação, para a constituição da comunidade religiosa, mas certamente serve para todo ser humano, para todos os grupos, para as comunidades, para a igreja em geral e até mesmo para as famílias. E diz assim, né? Antes de tudo, caríssimos irmãos, amemo-nos uns aos outros, porque
este é o principal mandamento que o Senhor nos deixou. Podemos dizer, mas não, que novidade que tem isso aí? Isso já está no Evangelho. Mas é claro, a vida cristã, ela deve ser, a vida cristã ou a moral cristã, ela não deve ser diferente daquilo que já é proposto no Evangelho. O que nós devemos fazer é atualizar o Evangelho no dia a dia, das nossas preocupações, das atividades que nós temos, dos compromissos que nós assumimos. Nós devemos sim atualizar o Evangelho. E o ponto central do Evangelho é o amor. E é por isso a moral pessoal, social que nós temos não pode também se basear em outra coisa que não seja a caridade, a moral do amor. A moral cristã, segundo o próprio pensamento de Santo Agostinho, é acima de tudo a moral do amor, a moral da caridade. Daí então que a gente encontra vários ensinamentos agostinianos que de certa forma sintetizam esse seu pensamento moral, a moral da caridade. O amor, ele diz, é como um peso que move o homem na direção correta. O amor é meu peso, diz Agostinho. O amor deve ser nosso peso, aquilo então que nos orienta para seguirmos o caminho certo, a prática do bem. O amor é o motor de toda a vida moral. Que se nós então estivermos alicerçados no amor, fundamentados no amor, daí não pode sair outra coisa senão o bem. Aquela pessoa que é conduzida pelo amor, que no seu coração está cheio de caridade, do seu coração não pode sair outra coisa senão a prática do bem. Aquele que é iluminado então pela luz da caridade não pode agir de outra forma senão fazendo o bem. A moral então é acima de tudo a moral da caridade. Por isso Santo Agostinho é conhecido na história, além de ser doutor da graça e doutor de tantas outras coisas, mas é conhecido então como o doutor também da caridade. A caridade é o que movia a sua vida e que o inspirava também a pregar e a ensinar o povo e a buscar então a verdade, a buscar a Deus. Tudo isso movido pela caridade. Tem um pensamento de Santo Agostinho na epístola, na verdade no tratado sobre o Evangelho de São João, no seu comentário sobre a epístola de São João, sobre a primeira carta de São João. Santo Agostinho então fala sobre essa questão de tudo em nossa vida ser movido pelo amor. Tudo aquilo que nós fazemos, mesmo as coisas mais simples, comuns, o relacionamento que nós temos com os outros, dia a dia, tudo deve ser movido pelo amor. Diz Santo Agostinho: se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corriges, corriges com amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor, e dessa raiz não pode sair senão o bem. Olha que maravilha o pensamento do Agostinho. Tem no fundo do coração a raiz do amor, e dessa raiz não pode sair senão o bem. Quer dizer, se nós queremos então uma vida moral, digna, agradável a Deus, fazendo bem, realmente agindo com solidariedade, com misericórdia para com o próximo, colocando em prática o Evangelho de Jesus e inspirados nas próprias atitudes de Jesus, que é o modelo para a nossa vida moral, nós temos então que ter como a raiz de toda a palavra, de comportamento, a raiz de tudo isso deve ser então o amor. Tenha dentro do fundo dentro do coração a raiz do amor, e daí não pode sair senão outra coisa. Não pode sair outra coisa senão o bem, diz Agostinho. E até mesmo daí ele tem um ensinamento sobre amar o inimigo. Quer dizer, amar aquele que nos prejudica, aqueles que nos causam dificuldades. A moral evangélica e agostiniana
não, ela é fraterna, digamos assim, de uma forma muito ampla. Não somente fraterna com aqueles que estão em nossa volta, que nos fazem bem, que a gente concorda com o seu pensamento, mas a moral deve ser mais abrangente e nos conduzir também a amar, a acolher, a ajudar e compreender mesmo a vida dos inimigos. E Santo Agostinho tem ensinamento sobre isso. Ele diz, então, numa obra chamada Natureza e Graça, Santo Agostinho diz: é preciso amar o inimigo, mas amá-lo em Deus. E ao inimigo, é preciso amar o amigo em Deus e o inimigo por Deus, mas sempre amar. Quer dizer, amar o amigo, mas não de qualquer forma, amar o amigo em Deus, isto é, alicerçado em Deus, à luz de Deus, até mesmo para que esse amor não se torne um amor meramente carnal, interesseiro, somente estar com um amigo, com uma amiga, porque me oferece alguma coisa em troca, mas o amar o amigo em Deus e ao inimigo por Deus. Quer dizer, essa questão, de estar movido pelo amor. E acima de tudo, sempre amar. Quer dizer, se eu estou então movido pelo amor, sinto-me amado por Deus, então por causa de Deus, eu não posso odiar, fazer o mal para alguém. Tudo isso por ser amado por Deus. Só o amor é o caminho para deter o mal, diz Santo Agostinho, que pode existir numa vida de sociedade. A caridade entre os verdadeiros irmãos é cheia de alegria, mas entre as pessoas falsas, ela deve ser revestida de muita paciência. A caridade, então, revestida de paciência, mas, como ele coloca, no centro de tudo está o amor. O amor que sabe lidar com aqueles que são bons, que são amigáveis, que são próximos, mas o amor também que sabe lidar com os diferentes, que têm até comportamentos de inimigos e de falsidades e podem nos fazer o mal. Em relação a esses, amemos por amor, amemos por Deus, inclusive também agindo com paciência. Tudo isso à luz do amor que vem de Deus. Seguindo então as orientações de Santo Agostinho, temos algumas frases que eu coloco aqui, que aparecem muito na internet, certamente vocês já devem ter visto. Aparece muito na internet, muitas pessoas colocam aí como mensagens aí nos grupos, nas redes sociais, que o amor, a medida do amor é amar sem medida. Certo? Santo Agostinho falando a medida do amor a Deus. A medida do amor a Deus é amá-lo sem medida. E tem uma outra frase também, que é muito ligada com a ação, com o comportamento moral de Santo Agostinho, que aparece na Epístola de São João, no comentário da Epístola de São João. Ama e faze o que quiseres. Uma frase assim, que nós não podemos, obviamente, interpretar assim de forma solta. Santo Agostinho está pensando que o centro da vida cristã e da vida moral, do comportamento do ser humano, o centro deve ser o amor. Por isso, então, ama e faze o que quiseres, porque se amas de verdade, tudo aquilo que fizer será bom. Fruto do amor, e do amor verdadeiro não pode sair nada de ruim. Há uma questão um pouco delicada na moral de Santo Agostinho, que é a relação entre graça e liberdade. Uma questão que lhe exigiu assim, estudos profundos e discussões um pouco desgastantes, que é a discussão que existia na sua época com os pelagianos, e depois ainda existem os neopelagianos, né, ao longo da história. Talvez até ainda hoje pode existir os neopelagianos. Pelágio, então, era um defensor de uma doutrina que dizia que nós podemos nos santificar, podemos até nos salvar somente pelo uso da liberdade, sem a graça.
E não precisamos da graça para agir moralmente bem. E Santo Agostinho ressalta o valor da liberdade, mas também o valor da graça. Daí que também Santo Agostinho é chamado de doutor da graça. Mas não podemos excluir esse outro lado do pensamento agostiniano. Quer dizer, se ele é doutor da graça, poderíamos até também dizer que ele é doutor da liberdade. Inclusive porque tem um livro dele chamado Livre-Arbítrio, De Libero Arbitrio, sobre a liberdade humana, sobre a liberdade do ser humano. Quer dizer, a questão de Santo Agostinho é que na sua ética, para fazer o bem, são requeridas duas condições para nós fazermos o bem, agirmos moralmente bem. São exigidas duas condições. Quais são elas, diz Santo Agostinho? Primeiramente, a graça, o dom de Deus. Sem o dom de Deus, por mais que nos esforcemos, nunca conseguiremos fazer verdadeiramente o bem. Ele diz, né? O mal sempre é nosso. O bem sempre é por ação de Deus. A única coisa que nós podemos fazer sozinhos é o mal. O bem nunca conseguimos fazer sozinhos. Sempre há a ação de Deus. Por trás de toda prática boa, de toda ação benéfica, de toda ação justa, honesta, sempre há o dom de Deus, sempre há a graça de Deus. O ser humano, sozinho, sem essa graça, não conseguiria fazer o bem. Por isso, então, são duas condições: o dom de Deus, a graça, mas também o livre-arbítrio, a decisão, a escolha do ser humano. A graça não elimina, então, a liberdade, mas a graça supõe a liberdade. Inclusive, ela fortalece a liberdade. E podemos até dizer, conforme o pensamento agostiniano, em que a verdadeira liberdade, ela se dá justamente na acolhida da graça. Quer dizer, quanto mais acolhemos a graça, o dom de Deus em nossa vida, mais livres nós somos. Quanto mais quisermos agir por nós mesmos, excluindo a graça, querendo viver sem essa graça, não permitindo, nos fechando esta graça, quanto mais quisermos viver assim, mais escravos nos tornamos. Só há uma verdadeira liberdade junto de Deus, em comunhão com Deus. Separado de Deus, só podemos encontrar a escravidão. O próprio Jesus fala isso. É para a liberdade que eu vos libertei, para que sejam livres. Jesus, então, nos dá essa liberdade. Daí, então, que, como eu já falei, mas mesmo que ele ressalte esse valor da graça, sobretudo nessa discussão com o Pelágio e os pelagianos, ele coloca na sua doutrina moral que a graça não destrói a liberdade, mas a potencializa, a fortalece a liberdade. Como eu disse, todos aqueles que estão vivendo na graça, mais livres são. Podemos até trazer para nós um exemplo de uma mulher livre, de uma pessoa livre, exemplo da Virgem Maria, cheia de graça, mas ao mesmo tempo livre. O sim que ela disse para o plano de Deus foi um sim totalmente livre, embora cheia de graça, mas sempre livre na decisão que tomou. Porque a graça sempre ajuda a liberdade, nos ajuda a fazer escolhas mais acertadas. Deus então oferece à atividade humana a sua graça, mas ela supõe sempre o livre-arbítrio. Deus não nos tira o livre-arbítrio para nos oferecer a sua graça. Deus, pelo contrário, fortalece o nosso livre-arbítrio e até mesmo ilumina, esclarece as nossas escolhas através, então, da sua graça. A obra, então, que eu estou falando para vocês, que traz essa discussão, essa temática aí sobre a questão da liberdade, é a obra chamada Livre-Arbítrio.
um tratado de Santo Agostinho, uma forma dialogada com o seu amigo Evódio, que coloca então essa discussão. Primeiro, nessa obra tem um problema também, aí é o problema do mal, que é a liberdade unida com a problemática do mal. De onde procede então o mal? Quer dizer, será que é fruto então da liberdade do ser humano, só da liberdade do ser humano? Ou então esse mal vem talvez também de Deus? Existia então essa questão aí polêmica sobre a origem do mal. E aí nesse livro, Livre-Arbítrio, o amigo de Santo Agostinho, que dialogava com ele, né, a obra é dialogada, Evódio então faz esta pergunta sobre a questão então da origem do mal. Pode Deus ser o autor do mal? Pode Deus ser o autor do mal? Levanta então essa pergunta Evódio. E Agostinho responde: sendo Deus bom, é evidente que não pode fazer o mal. Já Santo Agostinho já elimina essa possibilidade. Mas então, qual é a origem do mal? O que faz então com que esse mal possa existir entre nós? Nas suas variadas manifestações desse mal. Mal físico, mal moral, enfim, tudo isso que nós infelizmente enfrentamos. O mal do pecado, da violência, da injustiça, da exploração, da corrupção, de todas as formas que a gente é circundado, então, infelizmente, por esse mal. Qual é a origem deste mal que nós, então, moralmente precisamos evitar? E aí, Santo Agostinho fala sobre a questão da concupiscência. O mal está na concupiscência, que é essa tendência do ser humano, que está ali como que fosse algo intrínseco a ele, é a fraqueza do ser humano, que pode, mesmo sendo livre, mesmo sendo criado por Deus, mas há nele uma tendência a fraquejar, uma tendência a se deixar levar às atrações do mundo, a virar as costas para Deus, como o próprio Santo Agostinho tinha feito, e como a criatura de Deus, o ser humano, no início da história da criação, no início da história da salvação, também fizeram. Viraram as costas para Deus. Isto é, optaram, desobedeceram, não acolheram o ensinamento de Deus, viraram então as costas para Deus. Quer dizer, não foram privados da liberdade, e muito menos Deus também não deixou de oferecer-lhes a graça, mas mesmo assim se deixou então levar por esta concupiscência, esse instinto, essa fraqueza humana que acabou virando as costas para Deus e voltando-se unicamente para o mundo, amando as criaturas, amando as coisas, em vez do Criador, do Senhor de todas as coisas. Santo Agostinho nas Confissões vai falar muitas vezes dessa tendência, dessa situação de concupiscência que ele mesmo viveu, né? De virar as costas para Deus, para amar as criaturas. A oração tão conhecida do Tade te amei fala isso, né? Tade te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Tu estavas comigo, mas eu estava fora de ti. E buscava então em meio às criaturas, buscava a alegria, buscava a satisfação, buscava a verdade, mas buscava nas criaturas. Amava mais as criaturas do que amava o Criador. Fruto então dessa concupiscência que leva a praticar o mal. Mas essa concupiscência não tira de nós nem mesmo a liberdade, nem nos priva também da graça. O que nós precisamos fazer, obviamente, é sempre buscar a misericórdia de Deus e confiar nesta misericórdia, porque Deus sempre está como mestre interior habitando em nosso coração. Cabe a nós buscá-lo e nos deixar guiar então pelas suas mãos. Outro tema que gostaria de trazer aqui para vocês
dentro dessa temática de moral agostiniana. É um tema que talvez tenha aparecido mais no contexto contemporâneo, mais ligado à questão que nós chamamos hoje de bioética, que é um tema que chamamos hoje de eutanásia. Claro, na época de Santo Agostinho não se conhecia esse tema, assim, pelo menos com essa terminologia, mas sim algumas práticas que aconteciam. Pessoas até às vezes que buscavam a morte ou pediam para serem mortas por causa por questões de glória, questão de orgulho pessoal. Por exemplo, prisioneiros que estavam ali que não tinham mais solução para superar a questão da prisão, ou mesmo soldados que estavam ali agonizando e que reconheciam que era melhor morrer do que viver naquela agonia. E é isso, depois, nossa sociedade moderna, né, contemporânea, falamos atualmente dessa situação de eutanásia, de que aquelas pessoas assim, que viviam numa agonia, numa doença interminável, um sofrimento terrível, e que pedem então para serem eliminadas. Pedem, no ponto de vista delas, no ponto de vista de quem acompanha, um ato de misericórdia, que não seria, pelo menos do ponto de vista evangélico, um ato claramente de misericórdia, eliminar a vida de uma pessoa, mesmo que esteja numa situação esta de agonia e de sofrimento. Santo Agostinho, mesmo na sua época, no século IV, tem palavras também em relação a isso. Numa epístola dele, epístola chamada Epístola 204. Santo Agostinho então dizia: não é lícito matar o outro, ainda que ele o quisesse, mesmo que ele o pedisse, porque suspenso entre a vida e a morte, suplica ser ajudado a libertar a alma que luta contra os laços do corpo e deseja desprender-se. Não é lícito, sequer quando o doente já não estivesse em condições de sobreviver. Não é lícito. Essa é a palavra de Santo Agostinho, repito, lá no século IV. Não estava ainda na situação que nós temos de hoje, de toda a reflexão psicológica, filosófica e sociológica em torno da problemática da eutanásia. Mas, de acordo com a situação que ele se deparava lá na época, que digo, mais em relação aos soldados, prisioneiros de guerra que viviam a agonia, Santo Agostinho ressalta essa questão de que não é lícito eliminar alguém, mesmo que o pedisse, e mesmo que estivesse vivendo em profunda agonia. Um ponto interessante da moral agostiniana, já dentro do aspecto que nós chamamos de moral social, é a sua preocupação para com os pobres. Um dos biógrafos de Santo Agostinho, chamado o amigo dele, São Possídio, escreveu dizendo que Santo Agostinho tinha uma profunda compaixão para com os pobres e levava, e até mesmo ele como bispo, né, na administração da diocese de Hipona, Santo Agostinho chegava até a vender vasos sagrados, as alfaias da igreja, para socorrer os necessitados. E ele, inclusive, tem um texto que fala da dificuldade dele de lidar, às vezes, com os bens da igreja, vendo tantas pessoas que passavam necessidade. Falava que até era um pouco de sacrifício que ele fazia pelo bem da própria igreja, mas que não se sentia tão satisfeito em lidar com algumas propriedades que na época a igreja também possuía. Ele coloca então, tem um texto do Sermão 61 de Santo Agostinho, que ele fala que aqui ele se colocando à frente dessa situação, dizendo que nós somos embaixadores dos pobres. Embaixadores dos pobres. Sermão 61 ele dizia: dai aos pobres. Para mim isso não é uma advertência e um pedido, isso é uma ordem. Falando já como um bispo. Desde que estamos aqui, falando da sua igreja, desde que estamos aqui, os pobres, a entrada e a saída da igreja, não param de falar e de pedir alguma coisa. Damos de acordo com as nossas possibilidades, mas isso é suficiente para tantas necessidades?
Obviamente não. Já que esta obra está acima de nossas forças, tornamo-nos junto a vós os embaixadores dos pobres. Santo Agostinho, então, com toda a intelectualidade, com toda assim, as suas preocupações e também a autoridade que possuía como bispo, ele se colocava nessa situação de simplesmente ser o embaixador então, dos pobres. Há um fato que chama a atenção no sermão 25 de Santo Agostinho, que ele, inclusive, na sua igreja, organizava o que nós fazemos hoje, que é a distribuição de roupas para os pobres no inverno. Ele mesmo se colocava à frente com essa preocupação. Há um sermão dele, sermão 25, falava sobre isso. O inverno chegou, diz Santo Agostinho. Pensai nos pobres, e como podereis vestir o Cristo nu? Quer dizer, a identificação dele, baseada no Evangelho, de ver então no pobre o Cristo que estava nu. Sobretudo no contexto então de inverno da época que os pobres então necessitavam de receber as doações de roupas. Cada um de vós espera possuir o Cristo quando estiver no céu, de Santo Agostinho. Olhai, ele jaz sob o pórtico. Olhai, ele tem fome. Olhai, ele morre de frio. Olhai, ele carece de tudo. Ele é estrangeiro e não tem onde morar. Fazei então mais do que o normal. A doutrina cresce em vós, mas que cresçam também vossas boas obras. A doutrina, então, falando para o seu povo, ensinando nas pregações constantemente, ele percebia que as pessoas estavam crescendo na doutrina. A doutrina está crescendo em vós, mas que cresçam também as vossas boas obras. Serve isso muito bem para nós, por isso as palavras de Santo devem ser atualizadas. Não podemos ser cristãos somente cheios de doutrinas, somente aí carregando aí como bagagem da nossa vida cristã, da nossa vida moral, doutrinas. Devemos ser cristãos que principalmente sejam cheios de boas obras. Daí a preocupação de Santo Agostinho para com os pobres. Um bispo dedicado ao serviço dos pobres. Até a sua moral não tinha ainda a questão que nós temos, a riqueza que nós temos hoje na igreja, de todos os documentos daí latino-americanos, o documento das conferências de Puebla, Medellín, que reforçou essa questão evangélica da opção preferencial pelos pobres. Isso, obviamente, século IV não era ainda desenvolvido. Mas podemos encontrar já em Santo Agostinho uma fase embrionária dessa doutrina da opção preferencial pelos pobres. Outro ponto de Santo Agostinho, já estou caminhando para o final, é a moral do matrimônio, moral familiar, moral matrimonial. Tem um texto de Santo Agostinho chamado Os Bens do Matrimônio, de bono conjugale, os bens do matrimônio. São muitos textos que ele fala sobre a questão do matrimônio, mas chama a atenção nesse texto dos bens do matrimônio. Nesse texto, então, dos bens do matrimônio, Santo Agostinho diz que fala sobre os três elementos que caracterizam, que fundamentam o matrimônio, fundamentam o casamento cristão. São três os bens do matrimônio, diz Santo Agostinho. Primeiro, a fidelidade, a prole, a procriação e o sacramento. A fidelidade exige que nem o marido nem a esposa tenham relação com outra pessoa, violando o compromisso nupcial. O bem da prole exige ser recebida com amor, quer dizer, os filhos que forem gerados, que sejam gerados com amor e sejam acolhidos também no amor. O sacramento exige que os cônjuges não se divorciem.
Santo Agostinho, com isso, está colocando para nós, para sermos mais claros nos termos, colocando para nós que para a vivência moral do casamento é exigido, então, fidelidade, a procriação, isto é, a abertura para a vida. O casal deve estar, então, disposto a estar aberto para a vida e acolher a vida que foi gerada no matrimônio com amor. E também o casal deve assumir aquilo que atualmente chamamos de indissolubilidade. Quer dizer, casar-se para não separar-se. A indissolubilidade. Mas um fato interessante, um fato importante de Santo Agostinho, é a questão de que a bondade do casamento está mais na união do casal. Ao longo da história da moral, muitas vezes se falou que o casamento era só para ter filhos. Isso não era o pensamento de Santo Agostinho. Alguns até chegaram a defender esse pensamento citando Santo Agostinho. Mas percebemos que Santo Agostinho coloca 3 valores: fidelidade, procriação e indissolubilidade. Não só um. Santo Agostinho, pelo contrário, ressalta que um bem fundamental do casamento é a união do casal. Inclusive nesse mesmo livro que eu já citei, Bonde dos Bens do Matrimônio. Penso que a bondade do casamento afirma-se não só na procriação dos filhos, senão também na união natural constituída pelos 2 sexos. Quer dizer, a sexualidade, o corpo, para Santo Agostinho, não tem nada de pecaminoso, diretamente pecaminoso aí. Pelo contrário, a união do casal, inclusive a união sexual do casal, faz parte do bem do matrimônio. Contudo, não podemos desvalorizar, claro, a questão de gerar filhos, mas não é o único motivação, objetivo único para uma vivência matrimonial. O que é mais fundamental, segundo o seu pensamento, é a união do casal. Uma união afetiva, o que nós podemos dizer os termos de hoje, uma união amorosa, carinhosa, afetiva, de paciência, de preocupação, de compreensão um do outro, e uma união também que se dá de forma corporal, de forma sexual. Esta união é que deve ser a base fundamental para uma vida matrimonial. Concluímos então essa nossa reflexão, e abro depois para alguma pergunta se houver, com esses elementos que nós então encontramos em Santo Agostinho. O que mais se destaca então no seu pensamento é onde está a centralidade da moral, na pessoa de Jesus Cristo e também na caridade, a virtude central da moral cristã. Cristo é o modelo e a inspiração para a nossa vida moral. Nosso comportamento, as atitudes que nós temos, as escolhas que devemos fazer. Cristo é o modelo e a inspiração. E qual é a virtude que deve iluminar todo o nosso ser e tudo aquilo que nós fazemos? A virtude da caridade. Daí podemos dizer que o centro da moral cristã, e a moral de Santo Agostinho, está nessa simples frase: ama e faça o que quiseres. Porque se você ama, não sairá nada de ruim de sua atitude. A moral será então certamente agradável a Deus. A moral do amor. Bom, assim concluímos então nossa fala, nossa conversa. Agradeço novamente vocês aí, a Frazar de Belém, pelo convite. Espero que tenha ajudado. A gente iria se encontrar, né? A gente iria fazer isto presencialmente. Já tinha recebido esse convite. Estava muito feliz de conhecer Belém, conhecer um pouco do Pará, talvez aí iria até a Marajó, mas não foi possível devido a essa situação que nós estamos vivendo. Quem sabe, próximo ano, próxima oportunidade, essa palestra a gente possa fazer presencialmente. Mas mesmo assim, agradeço pelo convite e repito, espero que tenha ajudado com esses pontos que apresentei da moral de Santo Agostinho. Tem alguma
Bem, queremos então falar também que nós temos a fraternidade daqui, né? Fraternidade daqui que inclusive as pessoas receberam o convite, estão também acompanhando a fraternidade daqui e também as diversos outros grupos, outras pessoas das nossas paróquias que também nos acompanham e que gostam, né, da espiritualidade de Santo Agostinho, se identificam com essa espiritualidade. Nós estamos trazendo nesses dias apenas alguns pontos. Tivemos aí, repito, ontem a espiritualidade agostiniana, a questão da interioridade, e hoje alguns pontos da teologia moral de Santo Agostinho. O Frei Luiz está acompanhando. O Frei Luiz. Bom, o Frei dos Carlos então está acompanhando, então um abraço para o Frei dos Carlos, um grande abraço, até saudades também. Nós nos encontramos nos últimos tempos, a gente tem se encontrado muito pouco, né? Porque até agora, quem sabe, com a união da província a gente tenha mais oportunidade de poder conversar, né? De poder se encontrar mais. Marcos também. Frei Marcos aqui. Tá bem, um abraço então para todos os freis que estão acompanhando. Um abraço Frei Marcos também na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Temos também na Nossa Senhora de Lourdes a Frazade, da nossa paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo. Um abraço pessoal também que faz parte da Frazade de São Paulo, especialmente da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Conheço muitas pessoas, trabalhei lá no seminário e na paróquia. Um abraço então para vocês e também, assim, um sentimento também de saudades, porque a gente tem se falado pouco e também não tem ido pouco para lá e não tivemos tantas oportunidades de se encontrar nesses últimos tempos. Pessoal também do Rio de Janeiro, nós queremos mandar um abraço também ao pessoal do Rio de Janeiro, das paróquias que nós temos do Rio de Janeiro, das fraternidades que nós temos no Rio de Janeiro, também um abraço. Quem sabe um dia a gente possa se encontrar presencialmente, mas mesmo virtualmente, sintam também abraçados, carinhosamente abraçados por todos vocês. Frei Alcimar. Frei Alcimar também, né? Frei Alcimar, paróquia Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Também é uma alegria, Nossa Senhora das Graças também tem um movimento de fraternidade. E as fraternidades de Franca, também é uma fraternidade bastante ativa. Um grande abraço para o representante da fraternidade aqui no Brasil, que é o Frei Leopoldo. Um abraço também para a família dele. E assim, todas essas fraternidades sempre nos enriquecem, porque é bonito ver essas pessoas, leigas, famílias cristãs, presentes em nossa igreja, em nossas paróquias, mas que se identificam com Santo Agostinho, que bebem também desta fonte tão rica, tão profunda que Santo Agostinho nos oferece. Como diz as palavras que eu falei do Papa Bento XVI, né? Santo Agostinho, tão antigo, um homem lá do século IV, mas que nos fala de maneira tão atualizada que parece que é um homem de hoje, um homem do presente. E aqui de Vitória, Catequese, Leões, Marcelo. E aqui de Vitória também nós mandamos um abraço para todos vocês. Daqui de Vitória tem várias pessoas da nossa catequese, dos outros movimentos da nossa paróquia, também que estão acompanhando. E também gostam muito dessa espiritualidade agostiniana, sempre expressam grande carinho pelos freis agostinianos. A gente também fica muito encantado com a maneira como as pessoas fazem então o seu segmento da nossa espiritualidade agostiniana. Temos algumas perguntas, surgiu nenhuma pergunta, ninguém quer perguntar nada. Mãe, de Belém. Aqui nós estamos chegando aqui o nosso querido Frei João, que é mais paraense do que todos aqui. Vem, pessoal de Belém, quer te ver. Mas o Frei João é praticamente paraense aqui. Dá pra vê-lo aí? Não. Tá mostrando aí, não? Ai, agora. Boa noite, amigos de Belém, da FAR.
Aqui, essa aí é a Rita, você conhece a Rita? Que é A Rita, da frente, oi Rita, essa, da frente da a paternidade. Rita é velha amizade, mas eu gostava mais da mãe dela, Ah, da mãe da Rita. o seu Jaime. Um abraço a todos, viu? Olha, falando os nomes. Eu cheguei aqui e não sabia que estava ele gravando a palestra que corresponderia a ele ter feito lá em Belém, mas a providência divina, né? Inclusive foi você mesmo que indicou para que me chamasse, né? Para fazer. Você que estava falando, você que conhecia mais o pessoal. Sim, sim. Aí passou o contato, deu para eles, né? Para que pudessem chamar e tudo. Muita saudade de Belém do Pará. Você tem que ir lá. Não conheço ainda. Então, essa era a Não, oportunidade. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz que está te vendo aqui. Amém. Sim. Essa era a oportunidade aí, oportunidade maravilhosa que eu tinha de conhecer lá Belém do Pará. Mas eu ia lá sem motivo, passear assim do nada e ficava estranho. Frei Luiz, cara, está mandando um abraço pro senhor. Ainda vai ter tempo, muito tempo. Frei Luiz está aí, Luisito, que nos destes um susto a todos, rapaz. Isso foi para saber até quando ou até onde nós gostávamos de você, né? Para testar a santidade. Testar. Agora, você é outro Luiz. Outro Luiz. Bom. Bem, vamos terminar então. Um grande abraço. Aí aproveitem aqui um irmão agostiniano até a medula, viu? E com uma cabeça muito boa, Já falei bastante. Boa noite. Falei bastante já hoje. Bem, queridos, então ficamos assim com essa mensagem. Só alguns pontos que eu quis trazer da moral de Santo Agostinho. Lembrando, sobretudo, do cerne desta moral, que é a caridade. A moral, a caridade. E alguns pontos que ele também vai demonstrando para nós. Ponto também aí da moral social, da sua grande atenção e carinho para com os pobres. Moral também aí da parte do matrimônio, falando desses valores da fidelidade, da acolhida, da prole, da procriação, acolhida com amor, e também da união do casal, ressaltando o aspecto da indissolubilidade. Outro elemento também que eu trouxe sobre a questão aí, até mesmo Santo Agostinho, mesmo naquela época falando sobre temas que são mais modernos, como a eutanásia, e aí são elementos que de certa forma nos ajudam. E podemos perceber então que Santo Agostinho mesmo naquela época já trazia temas que são interessantes e são importantes para nós discutirmos ainda nos tempos de hoje. Espero que com isso eu tenha os motivado a ler mais Santo Agostinho, porque suas obras são vastas, mas muito importantes, sempre nos ajudam a conhecer mais a vontade de Deus, do Evangelho de Jesus. Então, se você não teve a oportunidade ainda de ler algum texto de Santo Agostinho, Confissões, aqui eu estou mostrando para vocês na frente, aqui eu tenho a Cidade de Deus, por exemplo, Cidade de Deus, são livros bastante importantes. Temos aqui, tem outros livros, aqui tem alguns livros mais fáceis, mais pedagógicos, digamos assim, que é no estilo de Santo Agostinho, um livro que algumas pessoas da fraternidade têm lido, no estilo de Santo Agostinho. Tem um livro até para crianças, tem livros até para Santo Agostinho para crianças, uma linguagem um pouco mais simples, linguagem mais infantil, assim, de forma ilustrada. Uma livro chamada aqui, Santo Agostinho, meu amigo, Santo Agostinho, meu amigo, de uma forma mais ilustrada, mais simples, que até crianças, adolescentes podem ler também e conhecer Santo Agostinho na linguagem deles mesmos. Então, assim fica a nossa mensagem, a palavra de amizade então para com vocês. Concluímos então essa parte do ciclo de palestras Moral em Santo Agostinho, pedindo através da intercessão de Santo Agostinho e Santa Mônica
que nós vamos celebrar na próxima quinta-feira, a intercessão desses dois grandes santos da igreja, para que Deus possa nos abençoar e nos iluminar, de forma que façamos escolhas realmente corretas, usemos da liberdade de forma santa e desta forma que possamos viver a moral cristã, alicerçados do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do amor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nosso Pai Santo Agostinho, de sua Mãe Santa Mônica, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desde a nossa comunidade aqui de Santa Rita de Cássia, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, boa noite e quem sabe um dia a gente se encontre presencialmente e possa conversar um pouco mais. Um abraço, obrigado pelo convite.